E a Agência Reguladora de Erechim, a AGER, esteve reunida nesta quarta-feira com diversas lideranças e segmentos da sociedade erechinense para tratar de um assunto primordial: os mananciais que abastecem a nossa cidade. Acompanhe como foi. Sabemos que a água é um bem supremo para a nossa saúde e nos últimos anos tem causado grande preocupação nos períodos de estiagem. Se não fosse a obra de transposição do Rio Cravo, é certo que Erechim teria ficado sem água quando tivemos a última estiagem há 2 anos atrás. A intenção é resgatar o projeto Caleli, os mananciais, e ver uma nova possibilidade de incrementar um novo reservatório para que quando tiver estiagem, a gente possa ter água suficiente para abastecer em Erechim. Logo que nós assumimos, nós enfrentamos uma estiagem e vimos a precariedade do abastecimento de água em Erechim. Então, essas reuniões que estamos fazendo, que começamos desde o ano passado, é justamente para encontrar uma solução para resolver o problema da água em Erechim. A intenção é conscientizar cada vez mais a população de que a água é um bem finito e nós temos que preservá-la, porque os nossos mananciais são pequenos, não temos até a transposição do Rio Cravo já foi comprovado que não é o suficiente. Nós temos que fazer uns reservatórios bem grandes para ter água suficiente para abastecer a cidade nos períodos de estiagem. Com o desenvolvimento industrial e agrícola do município de Erechim, torna-se necessário cada vez mais a utilização dos mananciais hídricos superficiais e subterrâneos para atender às novas demandas. A nossa cidade de Erechim, ela tem um compromisso histórico de trabalhar com a questão do saneamento como um todo. Não só água, a gente hoje focou muito na questão de água, reservação, mas principalmente na questão que envolve o comportamento de todas as nossas entidades em dar um rumo, que a gente não tenha preocupações futuras em racionamento, principalmente frente aos grandes investimentos e mananciais que a gente tem, com um potencial muito grande de produção e reservação de água. Discutir e dar prosseguimento ao projeto de reservação e conservação dos mananciais de abastecimento com as entidades de Erechim, com vistas ao diagnóstico dos mananciais, cálculos de vazão de entrada, criação de reservatórios de regulação, de vazão e recuperação dos mananciais com estratégias de conservação de APPs, instalação de sistemas de tratamento de efluentes no meio rural e além de outras estratégias. A AGER, já há longo tempo, eu tenho um contato com ela e desde outubro, novembro do ano passado, a gente vem discutindo algumas estratégias que a gente está pensando em relação aos mananciais. Então, a AGER pensou muito a questão de como resgatarmos alguns projetos que auxiliem na produção e reservação de água. Dentre eles, a questão de reativar o projeto Caleli, que foi um projeto que auxiliou muitos agricultores com recuperação das margens dos seus rios, instalação de sistemas de fossas sépticas nas propriedades, pontilhões, diversas estratégias. E a gente quer ir um pouquinho além, a gente quer fazer um diagnóstico de produção de água desses mananciais, porque na verdade não tem clareza e não tem dados exatos de quanto cada manancial produz. E hoje a concessionária de água não nos fornece de forma muito clara esses dados. Então a gente quer, com o tempo, nós termos esses dados em mãos para auxiliar a AGER e a AGER tomar decisões em relação à questão de água bruta captada, disponibilidade de água tratada. E uma questão importante é a reservação. E a reservação, uma das estratégias é a questão essa que passa pela construção de um reservatório de grande porte para reservar água para os períodos de carência, estiagem. Embora alguns já tenham compreendido a relação da questão da falta da água no mundo com outros temas igualmente vitais, como a produção de alimentos, a geração de energia e as mudanças climáticas têm alterado de forma drástica o curso das águas em todo o mundo. Nós passamos, por exemplo, ano passado em um período de laninha, e é bem provável que esse ano nós tenhamos ainda a ação do efeito laninha, que é quando diminui muito as chuvas a nível de Rio Grande do Sul e para o norte do Rio Grande do Sul a gente tem uma ação mais efetiva, inclusive do próprio laninha. Então essas estratégias, elas são estratégias que tendem a amenizar o efeito do laninha.
Porque a gente sabe que ele é cíclico, ele sempre vai ocorrer de tempos em tempos, mas a gente precisa, enquanto seres humanos, trabalhar com estratégias que conservem essa água. Vou dar um exemplo bem prático. Eu visitei um tempo atrás a Mendoza, na Argentina. Eles praticamente não têm chuva no ano, eles utilizam água de degelo, através da reservação da água que degela e vai para o mar. Então, existem estratégias em todas as situações. Nós temos que pensar as melhores para a nossa região, para o nosso município e para os nossos mananciais. Importantíssima a questão do nosso plano de saneamento. Precisamos destravar esse processo que hoje está em processo de edital e toda aquela questão. Precisamos resolver. O relacionamento entre população e mananciais, definidos como todo e qualquer tipo de fonte de água, rios, lagos, lençóis freáticos, se instabiliza cada dia mais, levando ao sofrimento não apenas de pessoas, mas também da natureza que não consegue se recuperar desse abastecimento cada vez mais voraz. O projeto Caleli que a gente quer resgatar é justamente isso, ajudar os agricultores e chamá-los de produtores de água, através do quê? Aporte financeiro, auxílio técnico em melhorar as margens dos seus rios nas suas propriedades, as nascentes e, de certa forma, desonerar financeiramente um pouco do seu próprio bolso essas ações que vêm ajudar a sociedade como um todo, principalmente os consumidores urbanos. Para evitar toda essa escassez nos recursos hídricos, é necessário um pensamento coletivo para evitar perdas tão frequentes em tubulações rampidas e as perdas em prédios e residências. Uma outra questão importante que a gente precisa pensar a nível de município, principalmente, é em relação à questão das taxas de perdas que a gente tem de água tratada. Em Erechim, no ano 2018-2019, foi um dado que eu levantei para o ano, mas segundo a reunião de hoje, os dados, os índices são inclusive maiores, nós tivemos uma taxa de perda de 42%, ou seja, equivale a, se você tem 100 litros de água em casa, 42 litros, quase 50% da taxa você acaba perdendo depois que ela é tratada e depois que ela entrou no sistema. Provavelmente por vazamentos, por tubulações rompidas, entre outras estratégias que precisam ser melhoradas também. O encontro foi promovido pela AGER e contou com a participação da Unicampus Erechim, Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, ACIE, CDL, Secretaria de Agricultura, Emater, Corsan, Câmara de Vereadores, SUTRAF, CRERAL e Ministério Público.